segundo vídeo, estamos preocupados com a questão de operacionalização. Os conceitos são extremamente importantes, né? São eles que nos fazem refletir inicialmente sobre uma teoria nova, né? Mas a minha preocupação é, vamos imaginar que vocês sejam chamados, né, a fazer alguma coisa, a operacionalizar um conceito, né? Tipicamente como o conceito de fluxograma que a gente tratou no vídeo anterior, né? Então é preciso que vocês saibam como fazer, né? Dentro dessa ótica, que é a primeira parte da disciplina, né? As duas primeiras unidades de maneira específica, e de certa forma um pouco a terceira, né? Mas de maneira mais específica, a primeira e a segunda unidade tratam sobre essa área de organizações e métodos, né? Organizações e processos, né? As últimas unidades da apostila vão tratar sobre o processo decisório, né? A função do gestor, essencialmente, é tomar decisões, né? Uma boa parte do que se faz, né? Dentro da ação do gestor, né? Faz parte da tomada de decisão, né? Ou tomar decisão ou decisões, né? Ou facilitar, né? Criar um ambiente propício à tomada de decisão. Então essa questão da decisão, né? Do processo decisório, ele vai permear muito da função do administrador, né? E é por isso que a gente tem uma disciplina voltada a essa questão do processo de tomada de decisão. Vocês vão logo no início, né, estudar um pouco sobre a questão do clima organizacional, um pouco sobre a importância da liderança, né, qual é o papel do líder dentro desse processo decisório, qual é o papel da informação, dos sistemas de informação, né, todo o ambiente que o líder, né, e a própria organização deve criar para que as pessoas consigam se comunicar, né? Afinal, quem não se comunica jamais pode tomar uma decisão que seja otimizada, né? Ou melhorada, né? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa crítica à decisão ótima, né? Quando vocês forem quando vocês forem ler sobre a evolução histórica do processo decisório, vocês vão ver que já não se fala numa decisão ideal, né? Mas a solução possível, a solução passível, né? Dentro do contexto que a organização impõe aos atores que nela trabalham, né? Então, dentro dessa questão do processo decisório, né, os autores vão tratar de forma, eu diria, rápida, né, de alguns instrumentos que ajudam o decisor a organizar melhor a decisão, né? Seja ela uma decisão individual, né, ou uma decisão que deve ser tomada por uma equipe, né? Os autores fazem isso, né, apresentando algumas técnicas, né, técnicas utilizadas na tomada de decisão. A primeira delas que eles apresentam é a técnica de análise de cenários. E, pessoal, deixa eu deixar bem claro que, embora o autor tenha tratado isso de forma, vamos dizer, talvez muito mais teórica do que instrumental, eu vou fazê-los na atividade, né, nas atividades, pensar um pouco sobre como é que essas técnicas se instrumentalizam, como é que se operacionalizam. Por isso, esses exemplos que eu estou trazendo agora. Então, na técnica de análise de cenários, o que se faz? O que está a ideia por trás? Se simula, né, cenários que sejam utópicos, cenários realistas e cenários de crise, né? A ideia né, eu não sei, o futuro a Deus pertence, né? O que vai acontecer no futuro eu não sei, né? Mas se acontecer isso, né? Vamos pensar numa coisa bem otimista. E se o cenário mais realista, mais possível acontecer, né? Bom, e se o cenário ruim acontecer, né? O que eu devo fazer, né? Quando eu coloco o gestor diante de situações possíveis, eu faço também, eles de certa forma, antever, né? Pensar com uma certa antecedência nas etapas futuras, né? Nas próximas etapas, né? Algumas técnicas suportam essa criação de cenários. Tipicamente, o brainstorming, a Delphi, a análise multicritério e o diagrama de espinha de peixe. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo é como é que cada uma dessas técnicas são operacionalizadas. A primeira delas, né? Brainstorming, né? Conhecida da tradução, vamos dizer assim, do literal, né? Chuva de ideias, tempestade de ideias, né? Ou como o povo do Nordeste gosta de chamar, toró de palpite, né?
O cara vai palpitando, né? Até se chegar a uma solução, né? Que seja uma boa solução, que o grupo entenda que é uma boa solução, né? O brainstorming, né? Algumas dicas para o brainstorming. Primeiro, convide um número certo de pessoas para participar de uma reunião de brainstorming. Gente demais atrapalha. Pouca gente, menos ideia, né? Como é que pode que uma técnica que estimule o surgimento de ideias traga poucas pessoas para contribuir com essas ideias, né? Seria, como é que diz? É contraditório, né? Então, traga um número certo de pessoas. Tipicamente, uma sessão de brainstorming deveria contar com 7 a 10 pessoas, né? Essas pessoas vão tratar sobre um determinado problema, um problema, diga-se de passagem, que é circunscrito, restrito, né? E a ideia é que se estimule uma ambiência onde um grande número de ideias surjam e depois o grupo vai discutir em torno dessas ideias, retirar as piores, né? Estudar as mais realistas, né? Para se chegar a uma opinião relativamente comum, né? A ideia, então, alguns cuidados, número certo de pessoas, evitar críticas, né? Deveria ser um ambiente livre de críticas, para que exatamente ninguém tenha nenhum constrangimento de dar ideias, né? E o local deveria ser correto, exatamente, tira o cara do ambiente do trabalho, né? Leva ele para um outro local, deixa que ali se estimule, vamos dizer assim, se crie um ambiente relativamente livre, né? Para que as pessoas possam pensar, né? A segunda técnica, que é aqui colocada, é a técnica Delphi. A técnica Delphi, ela é conceituada, né, como sendo a organização de ideias de um grupo de especialistas. Nesse caso, esses especialistas podem estar dentro ou fora da organização. Se eles estiverem fora da organização, eles devem ser convidados a discutir um determinado problema. Geralmente a técnica Delphi é utilizada para problemas que, vamos dizer assim, são específicos, né? Que requerem o uso de especialistas sobre aquele determinado assunto que se deseja discutir, né? Um processo clássico da técnica Delphi, né, que se realiza um questionário, um inquérito com esses especialistas, né? As respostas são então analisadas e a pergunta que se deve fazer é, né, ao analisar as respostas dos especialistas, se atingir um consenso, se sim, a técnica finaliza. Se não, o que se faz? Tabula as respostas e entrega aquela informação já tabulada para o grupo. A ideia com essa tabulação e essa entrega para o grupo é o quê? A possibilidade que o próprio especialista reveja a sua posição e, se entender necessário, modifique a sua opinião sobre um determinado assunto, né? Ao fazer isso, se analisa novamente as respostas e se vê se chegou ou não a um consenso. A ideia da técnica, a ideia por trás da Delphi não é chegar a um consenso absoluto, né? É apenas se atingir a maioria, né? Porque se entende que se o cara refletiu sobre, mesmo o especialista, teve a oportunidade de saber que contemplar a sua opinião diante de outras opiniões de outros especialistas e repensar a sua própria opinião sobre o assunto, imagina-se que essa seja a possibilidade de chegar a uma resposta mais próxima daquela que seria ideal, né? A análise multicritério é uma previsão qualitativa onde se avalia várias alternativas, atribuindo valores numéricos a critérios definidos por consenso. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um gráfico onde eu estou trabalhando sobre as variáveis sobre o controle de cheias num determinado município aqui do estado do Ceará. Eu sei que existem componentes econômicas e não econômicas em relação ao processo de controle de cheias. Dentre as componentes não econômicas, eu posso, por exemplo, chegar a uma explicação, né, onde a componente ambiental seja importante, a componente social seja importante e a componente técnica seja importante. E dentre essas daí eu ainda posso redividir de forma a chegar nas variáveis que são importantes para estabelecer um modelo de controle de cheias. O que eu vou fazer aqui agora é dar peso para essas variáveis. O que é mais importante?
Mais importante é considerar a componente técnica, né, o nível de proteção face à cheia, ou é mais importante considerar uma componente social, como, por exemplo, percepção de risco de determinada comunidade a respeito de uma cheia, né? Dito isso, eu vou ponderar, né? Depois dessa ponderação, eu vou tratar todas as alternativas que eu tenho, não mais considerando as variáveis igualmente importantes, mas considerando a importância que o grupo deu a todas as variáveis que tratam daquele problema, né? Então essa é a ideia da metodologia multicritério. Finalmente, no diagrama de espinho de peixe, que é o famoso diagrama de Chikawa, né? Ou diagrama de causa e efeito, como alguns livros chamam, o problema é colocado e as possíveis causas são identificadas. Causas clássicas de um problema: material com defeito, máquina com problema, manutenção, falta de manutenção ou mão de obra. A ideia é ir buscar a origem do problema. Se vocês pegarem esse gráfico que também está na apostila, vamos imaginar que uma determinada fábrica de toners, por exemplo, estivesse tentando analisar por que os cartuchos estão dando tanto defeito, né? Eu poderia procurar a origem do defeito, essa é a ideia, procurar a origem do defeito nos métodos nos processos, na mão de obra, na manutenção, na máquina. Bom, vamos imaginar que alguém ache que o problema está na mão de obra, né? Tá, a mão de obra é problemática e por isso o cartucho está saindo tão defeituoso. Mas por que a mão de obra está problemática? Bom, porque falta um clima interno propício, ou falta treinamento, né? Falta treinamento, a mão de obra não tem sido treinada. Mas por que a mão de obra não tem sido treinada? Bom, ela não tem sido treinada porque dentro da alocação de recursos da organização não tem se destinado recursos suficientes ou tempo suficiente para o treinamento da mão de obra. Bom, então eu cheguei numa variável que é uma variável passível de se tomar alguma decisão a respeito dela. Se entende que a origem, uma das origens, pelo menos, da quantidade de cartuchos defeituosos é a falta de alocação de recursos para treinamento da mão de obra, é sobre essa variável que o decisor deve agir. Então, a técnica chamada de espinha de peixe ou análise dos porquês. Acho que é só, pessoal. Muito obrigada.